Fechar aqui. Opa, boa noite, Boa noite, tudo bem? suas queridas. Então, Tudo bem? Eleonora, Bom, tá bom? hoje eu tô aqui mais tranquila. É, que coisa boa, que bom. Deixa eu pegar aqui o roteiro. Eu tô nas Minas Gerais hoje. Você está em Minas Gerais hoje, Cláudio? Vim para casa da minha neta Que alegria, minha. ontem. Uai, você já tem neta? 60 anos, já passei do tempo. Minha mãe foi avó com 50. É mesmo? Eu E já tenho três, você tem três, Paulo? tenho três netos. Que Ah, maravilha. Que bom, né, gente? Que coisa boa. é bom demais, bom demais. É a primeira mineira da família. Ah, que delícia. Você está em BH mesmo? Não, eu tô em Uberaba. Ah, Uberaba. A minha filha e meu genro são cariocas, né? Eles Sei. vieram morar aqui por causa do trabalho da minha filha, que é aqui. Que legal. Que bacana. Eu quero ver só quando ela começar com sotaque. Aí é bonitinho demais. É bonitinho demais. A O gente, a sotaque do gente vive mineiro é uma coisa demais. aqui que é muito engraçada. A gente vive uma coisa aqui que é muito engraçada, que é o seguinte, a Maria, no comecinho, ela falava só com sotaque português, sabe? E Comecinho era só não, brasileira. é, Depois foi pra é escola. porque assim que ela foi para a escolinha, né? Ela começou só com sotaque português. E, e aí agora ela mudou para o sotaque brasileiro quando ela está com a gente. É muito interessante. Então aí ela fica com a gente, ela fica com sotaque brasileiro e na hora que ela encontra qualquer português assim, aí ela vira a chavezinha na hora. É muito engraçado. Ai, os neurônios agradecem. É, exato, exato. As sinapses acontecendo de maneira acelerada. É, Isso é lindo demais, que delícia. isso é muito bom, isso é muito bom, né? Enfim. Ó, eu vou já começar porque a aula ficou até grande, apesar de ser aula 2 do vazio, né? Agora que eu tô vendo sua esposa aí, Paulo. Tá boa? Bom demais. Que alegria. E acho que o Fernandão deve estar com a Lenora também. Um abração pra você, Fernandão. Tamo junto. Vamos lá, vamos lá. Então vamos lá. Tô empolgado porque eu gostei do resultado. Assim, eu particularmente gostei do resultado. Então vamos ver. É bom quando a gente faz a coisa empolgado, né? É muito bom. Então vamos nessa. O vazio 2, o que cabe no que está vazio. Muito boa noite para quem está ao vivo e para quem vai chegar depois, no seu próprio tempo. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Na última aula, entramos no vazio, mas talvez também apenas tenhamos tocado a sua borda. Falamos do vazio como condição, não como problema. Falamos de sunyata, de vacuidade, de bardo. Falamos do que acontece quando o vazio é compreendido não como ausência a ser preenchida, mas como abertura, como campo onde algo pode brotar. Eu acho que você se lembra. Mas hoje eu quero ir um pouco mais fundo. Por que o vazio tem forma? E a forma do vazio não é neutra, ela diz algo sobre o que pode ser recebido. E talvez seja isso o que nos importa de verdade, não apenas reconhecer o vazio, mas entender o que ele autoriza a existir. Então vamos começar com o tópico um: o vaso, continente e conteúdo. Eu quero começar com uma imagem que é muito simples, mas eu acho que ela é muito forte. Um vaso. Na linguística e na semiótica, existe uma distinção fundamental que vem do linguista que muitos acham que é o pai da semiótica, eu inclusive, eu acredito nisso também, o dinamarquês Louis Hjelmslev. E
e que encontra um eco em Aristóteles muito antes dele, né? Que é o quê? A distinção entre continente e conteúdo. O que contém e o que é contido. A forma e aquilo que a forma abriga. O vaso é o continente. A água, as flores, o azeite é o conteúdo. Mas o que é o vaso enquanto vaso sem nada dentro? É apenas forma. E o que é forma sem conteúdo? É possibilidade, é potência, é disponibilidade. Aqui já existe um primeiro deslocamento. O vazio do vaso não é o nada, é uma condição para que algo exista dentro. Não é à toa que Lao Tse, no Tao Te Ching, usa exatamente essa imagem. 30 raios se encontram no cubo de uma roda, mas é o vazio do centro que faz a roda útil. Molda-se o barro para fazer um vaso, mas é o espaço vazio que faz o vaso útil. A matéria e sua condição. Olha que interessante. A matéria e a sua condição. O útil nasce do que está presente, materializado. Mas o uso nasce do que está vazio, do imaterial. Aí eu quero propor uma provocação. E se o vaso quebrasse? Quando um vaso se rompe, o que acontece com o vazio que ele continha? Tecnicamente, o vazio, ele não vai a lugar nenhum, porque ele nunca esteve preso. O que se rompe é a forma que o definia, que o delimitava, que dava a ele uma identidade específica. E isso me parece muito importante para nós, porque muitas das formas que carregamos, formas de viver, de trabalhar, de se relacionar, de se identificar quando se rompem, não dão a ilusão de que o vazio que elas continham também desapareceu, como se, sem a forma, não houvesse mais espaço. Mas o espaço permanece. E às vezes, só quando a forma se rompe, o espaço finalmente se revela. E na falta. Muitas vezes valorizamos o que falta, mas não o que está vazio em espaço. E aí, uma provocação para provocar uma meditação posterior, porque senão a gente vai para um rumo que não tem fim. E se o corpo for o vaso do ser? Quando a pessoa morre, o que vai embora? O vaso ou o ser? Mas vamos passar para o segundo ponto. O segundo ponto é o seguinte: o não dito, o espaço entre as palavras. Vamos entrar agora em um território que é caro para mim, porque eu venho da linguagem, né? Existe na pragmática da linguagem um conceito que é muito interessante, desenvolvido pelo filósofo da linguagem Herbert Paul Grice. Ele é o britânico. É o conceito das implicaturas. A ideia de que aquilo que a gente comunica vai muito além daquilo que a gente diz. Que entre o dito e o não dito existe um espaço denso de significado. Quando alguém diz está quente aqui, raramente está apenas descrevendo a temperatura do ambiente. Ele está pedindo, por exemplo, que se abra a janela. Ele está expressando um desconforto, né? Ele está comunicando algo que não foi dito e que muitas vezes é exatamente o ponto mais importante. O não dito não é ausência de comunicação. É onde a comunicação mais profunda acontece. Olha que interessante. E a tradição poética japonesa entendeu isso há séculos, né? Os haikais, ou haiku, né, por exemplo, não é apenas uma forma breve, é uma forma que cultiva deliberadamente o silêncio ao redor das palavras. O que não está escrito não está ausente, ele está convocado. O haikai, ele cria um espaço e convida o leitor a habitar nesse espaço. Então, quando não, ele convida inclusive o leitor a desenvolver.
esse espaço. Eu, particularmente, acredito que o Haikai convida a coautoria, né? Há nessa tradição oriental o conceito de ma, sobre o qual eu vou me deter mais adiante. Mas há também o yugen, uma palavra que não tem tradução direta e que descreve uma consciência do universo que é demasiado profunda para ser nomeada diretamente. É uma beleza que existe no que está velado, no que é sugerido, no que permanece no limiar entre o dito e o inefável. E aí eu pergunto, o que você ainda não conseguiu dizer sobre o que viveu no caminho? E isso serve para quem fez o caminho de Santiago e para quem ainda não fez o caminho de Santiago. Vale para o seu caminho existencial, o seu caminho de vida. Ou seja, o que você ainda não conseguiu dizer sobre tudo aquilo que você vive, né? Não porque não faltem palavras, mas porque talvez aquilo que mais importou ainda não tenha encontrado a sua forma. E talvez não precise encontrar. Talvez precise apenas ser habitado como um haikai que se lê e que se cala ou se constrói internamente os seus outros sentidos. Certo? Ponto 3. A página, o silêncio e a sombra. Deixa eu te oferecer 3 imagens que se sustentam e se ampliam. A primeira é a página em branco. Não o branco como ausência, mas o branco como condição. Sem ele, sem o branco, não há leitura possível. As palavras existem porque o branco existe. Já parou para pensar nisso? Se a palavra fosse toda preta, se a página fosse toda preta, as letras simplesmente desapareciam, né? Não por falta de tinta, mas por falta de contraste, de espaço de respiro, né? O branco da página não é o fundo, é a parte constitutiva da linguagem. É o que permite que as palavras sejam lidas. Eu acho isso muito interessante. Eu poderia perguntar, assim como eu perguntei com o vaso, o que acontece quando rasgamos a página em branco? Como o texto aparece? Mas eu acho que a aula pode ficar filosófica demais. Então eu prefiro deixar essa mensagem, né, e essa imagem apenas para ser meditada por cada um posteriormente. E aí eu passo para a segunda imagem, para a gente ir construindo essa coisa junto. A segunda imagem é o silêncio na música. Eu não sei se vocês conhecem, mas tem um compositor americano que se chama John Cage, que ele dizia que o silêncio não é a ausência de som, é o som do qual nós geralmente não temos consciência. E a sua peça mais conhecida é 4 minutos e 43 segundos. Eu não sei se vocês conhecem. E essa peça consiste justamente nisso. Depois você entra no Google e procura para você ver. 4 minutos e 33 segundos de um pianista sentado no piano sem tocar nenhuma nota. Olha que interessante. E o que se escuta? Tudo que sempre teve ali. Os ruídos da sala, a respiração da plateia, o rangido da cadeira. O silêncio não estava vazio, ele estava cheio de um som que a música, convencionalmente, encobre. É como se fosse a página vazia dessa música, por um lado, né? Entre aspas, claro. Mas há um silêncio ainda mais específico que me interessa. A pausa entre as notas, quando a gente fala de música. Aquele intervalo deliberado que o compositor coloca e que o intérprete sustenta. A nota anterior ainda ressoa e a próxima ainda não chegou. É ali, naquele espaço, que a música respira, que ela ganha tensão, que ela ganha expectativa, que ela ganha profundidade. Sem a pausa, sem esses silêncios, as notas seriam ruído. Com ela, tornam-se música. Eu acho, inclusive, que os espaços me falam mais do contexto do que a própria música. E é no contexto que o cerne da mensagem habita. Mas isso também é outro desdobramento que talvez seja excessivo para o tempo que a gente tem. E a terceira imagem que eu falei com vocês é a sombra.
que é, afinal, a sombra? É a ausência de luz. Não uma coisa em si, é a delimitação de onde a luz não chegou. Isso nos dá uma provocação filosófica que é muito interessante. Talvez não exista o escuro como entidade própria. Existe o vazio da luz. E se isso for verdade para a sombra, o que acontece se aplicarmos esse raciocínio ao vazio em geral? Talvez o vazio não seja uma coisa que existe. Talvez seja sempre a ausência de algo. Não o vazio como entidade, mas o vazio como revelação daquilo que falta, do que ainda não veio, do que já se foi. E se for assim, a pergunta muda completamente. Não é mais o que é vazio, mas a ausência de que é esse vazio específico. Olha só. E aí vamos no quarto, que eu falei anteriormente, o mar, que é o caminho até o tempo. Esse me interessa demais, que eu descobri em 2019. Chegamos ao ponto que mais me interessa nessa aula. E eu peço que vocês fiquem comigo aqui, por mais que a gente esteja viajando um pouco aqui. Presta atenção. No japonês existe uma palavra que não tem equivalente direto em nenhuma língua ocidental, que é ma. Ela é escrita com um ideograma que representa a lua vista através de uma fresta. Olha que interessante. A lua que entra pelo intervalo. E o seu significado é aproximadamente esse: o espaço entre, a pausa, o intervalo carregado de presença. Tanto que a lua está ali no meio, né? Mas não é vazio no sentido de nada. É vazio no sentido de um espaço que existe entre duas coisas e que tem uma qualidade própria, uma densidade, uma função. É o espaço entre duas notas, o intervalo entre duas respirações, a pausa entre duas palavras. É o território entre o que foi e o que virá. E essa noção tem uma expressão arquitetônica e ritual muito concreta no budismo japonês, especialmente no Shingon, que eu conheci e experienciei muito no caminho de Shikoku, né? É a escola do budismo esotérico praticada nessa ilha de Shikoku, onde acontece a peregrinação que eu fiz dos 88 templos. Cada um dos 88 templos de Shikoku possui um caminho de aproximação interno chamado Sando. Esse caminho começa no portão principal, quando você entra, né? O Samon, literalmente, o portão dos três, e se estende até o interior sagrado do complexo, onde se encontra o salão principal, que se chama Rondô, e o pagode ou a sala do Daishi, né? O Samon marca a fronteira. De um lado é o mundo ordinário, do outro, o espaço sagrado. É como se fosse o sagrado e o profano, né? Mas o que me fascina não é o portão em si que tem essa demarcação, é o que existe entre o portão e o templo. Esse espaço, o Sandô, não é uma passagem neutra, não é apenas um caminho de conveniência para chegar de um ponto até o outro ponto. Ele é parte integrante do ritual. Ele é o espaço em que o peregrino, o Ohenro-san, que é o chamado peregrino de Shikoku, Ohenro-san, com seu manto branco, seu cajado e os seus sinos, deixa de ser simplesmente um corpo que caminha e começa a ser alguém que chega. No Shingon, a concepção é bem clara. O mundo ele não é dividido entre o sagrado e o profano como territórios estanques. O sagrado não está apenas no altar, ele está no processo de aproximação, no caminhar que antecede o encontro. O Sandô é o mar do rito, o intervalo que transforma. É como se, no momento que a gente entra nesse templo, esse espaço de caminhada, né, esse vazio, entre aspas, da caminhada, seja o vazio da transformação. Olha que interessante. Chegar rápido demais seria uma violação, seria saltar esse espaço em que a transformação acontece. Seria como comer a casca e jogar fora a fruta.
Existe algo análogo no jardim japonês, o Kare-sansui, o jardim de pedra seca. Vocês já devem ter visto muitos jardins japoneses, né? Ou jardim de areia riscada nos monastérios zen. Esses jardins, eles são, em grande medida, compostos de vazio, pedras esparsas sobre uma superfície riscada de areia. E o que existe entre as pedras? O mar. Esse espaço que não é decorado, ele não é preenchido, ele não é explicado. Ele está ali para ser contemplado, para ser habitado pelo olhar, como se, através do olhar, a gente se transformasse, né, na presença desse vazio, né? Então, o jardim japonês, ele não pergunta o que você pensa, ele pergunta o que você sente no intervalo entre o olhar e a compreensão. Para nós que a gente, né, que somos os caminhantes, né, para nós que caminhamos, seja no caminho de Santiago, seja nos 88 templos do Chicoco, seja na estrada entre Fátima e Porto, essa noção de mar, ela tem um sentido que é muito específico, porque a peregrinação, ela é, em sua essência, um longo sandô, é um espaço de travessia entre o que éramos e o que ainda não somos. Um mar que se estende por dias, às vezes semanas, às vezes meses, e que, se for atravessado com presença, sem correr muito, sem demorar muito, no ritmo, né, cadenciado e seu, transforma. O problema é que muitos de nós chegamos ao final do caminho e imediatamente queremos voltar ao ritmo anterior, como se o sandô tivesse um prazo de validade, como se o intervalo precisasse ser encerrado assim que a catedral aparece no horizonte. Mas o mar, ele não termina em Santiago, ele continua. E o que muda é que fora do caminho, ele precisa ser cultivado, porque o mundo de volta, ele não tem Sanmon que o sinalize, não tem aquele portal, né? Ele não tem pedras que marquem a fronteira, não há sino que anuncie a travessia. Porque acontece isso, quando a gente passa pelo portal, a primeira coisa que a gente faz é o seguinte, a gente toca uma vez o sino, para dizer, estamos começando, estamos entrando, né? Então não há sino que anuncie a travessia, né? E por isso que é tão difícil integrar, porque integramos mal o que a gente não consegue reconhecer como um intervalo sagrado. Então, acho que uma coisa importante é a gente pensar, talvez, o que seria esse nosso intervalo sagrado, né? E aí vamos tentar uma pequena síntese, não para fechar, mas para deixar aberto com um pouco mais de profundidade aqui. O vazio tem forma. A forma do vaso diz o que pode ser recebido. O branco da página diz para nós o que pode ser lido. A pausa na música diz o que pode ser escutado. A sombra diz onde a luz não chegou. O sandô diz que o sagrado não começa no altar, começa no passo que a ele se aproxima, que a ele se destina. E talvez o que a gente chama de vazio seja sempre isso, a revelação de uma ausência específica. Não o nada em geral, mas o contorno de algo que ainda não chegou, ou que já foi e deixou o seu espaço. O mar é esse espaço. E a questão não é preenchê-lo, é reconhecê-lo. É aprender a caminhar dentro dele com presença, como o horrendo San que percorre o Sendô sem pressa, sabendo que o caminho até um templo é parte do templo. Se a gente pensar bem, o ente querido que se vai se torna um mar, uma forma vazia dele mesmo. Uma que você reconhece, que percebe, que vê seu contorno, já compreende, já sente. É a travessia, em essência, materializada. Fico então com uma pergunta para você. Qual é o sendô que você está atravessando agora?
e que talvez esteja tentando encurtar porque não reconhece como travessia sagrada. Qual é a travessia sagrada que você vai escolher? Não precisam responder agora se não quiserem, mas não fujam dela, porque essa pergunta é muito interessante. Ok? É essa reflexão. Caminhamos juntos e estou à disposição para a gente trocar ideias a respeito dessa viagem. Eu. Eu caí, lamento, não sei o que aconteceu com a minha internet, mas depois Ah, eu assisto de novo tudo. Mas você falou uma coisa, assim, qual é o Sandô que a gente está atravessando agora? É sim. isso? Aham. E hoje eu gravei um vídeo para o meu canal Ah, falando o que o caminho de Santiago representou para mim, sim. de volta para casa. Então, acho que o meu Sandô é esse de volta para minha primeira casa. Boa. E eu estou que é o meu corpo, né? Em constante de volta para casa, desde o caminho de Santiago, porque tanta coisa começa a brotar. De lá para cá, tanta coisa aconteceu. Meu pai faleceu, minha mãe ficou doente em seguida, eu tive que me mudar, voltar para o apartamento antigo, hum, com- ia fazer o caminho português e não consegui fazer, com tudo pronto para fazer. Enfim, tanta coisa. Minha neta nasceu, tanta coisa aconteceu que eu estou em constante de volta para casa. Eu acho que esse é o meu. Então aproveita o livro do Rubem Alves, que eu já falei dele aqui, O Retorno Ah, Interno, porque se esse retorno ele é terno, não é eterno, mas ele é aham, terno, né? Cheio de aham. cuidados. Acho que é, acho que é um primeiro bom passo, né? É verdade, verdade. A Que gente, coisa a boa, gente, que aula deliciosa. a gente tem que cuidar da gente, né? Eu acho. Temos. E aproveitando a sua fala, eu acho, assim, em tudo que você falou, a gente vai refletindo, é a própria vida, né? A gente percebe que a gente vai tendo alguns intervalos, Uhum. muda de emprego, muda de casa, casa separa, tem filho, né? E depois vem a fase adulta, e agora, quando a gente, no meu caso, é, eu estou muito com o inglês ainda na ponta da língua, tá? Uhum. Quando você é, para de trabalhar, Sim. né? Você aposenta, Uhum. aí é um puta vazio, né? Dá um choque de realidade, de identidade, você fica, quem sou eu, para onde eu vou, o que que eu faço, né? Fica parecendo que você não está atravessando mais, né? É, é, porque a gente vive uma vida frenética, né? Tá Sabe que a sempre. Lenora é especialista nisso, né? Inclusive. Ah, é? Ela inclusive faz muitas palestras em empresas, faz treinamento e tal para quem interrompe, termina o trabalho, assim, né, Lenora? Se puder. Eu já fiz alguns projetos de preparação para aposentadoria, né? Hoje as empresas estão mais cuidadosas com isso e as pessoas que às vezes não estão ligadas a empresas já têm buscado, né, esse recurso para se preparar mesmo para a aposentadoria. Eu acho que é sempre uma ajuda muito importante, Se a né? gente Ajuda. tivesse escutado, se eu tivesse escutado o B há algum tempo atrás, eu teria tido menos choque, né, de identidade e de realidade, porque assim é um período preciosíssimo, né, para você se abrir para o novo, deixar que o universo se manifeste,
né? Nesse, nessa imensidão que nós temos dentro de nós e que é tão preciosa, né? Preciosa, né? Uhum. Eu acho que é o tempo todo, gente. É o tempo todo. Se você prestar atenção, é o tempo todo. Basta se você tem consciência e você se abre para o novo se manifestar, ou, né, deixar que o vazio seja não a falta, mas tantas possibilidades, Uhum. né? Tantas possibilidades, mas a gente tem medo, né? Tem medo daquilo que a gente não vê, É, interessante, né? não é? A gente é muito São Tomé, a gente tem que ver para crer. Quando você encontra algo que você não consegue decodificar, te assusta, né? Porque você não conhece, não sabe o que é, para onde que eu vou, quem eu sou, o que que eu faço agora, meu futuro vai faltar, né? Então a gente entra num frenesi tão grande que você não percebe que é um presente divino aquele momento da sua vida. É. Eu acho que uma coisa que seria legal é a gente ficar atento aos contrastes, sabe? Vou dar um exemplo aqui. O Paulo, que ele é dentista. Então ele consegue ter o hiperfoco, né, Paulo? Me corrija se eu estiver errado. Mas ele tem um hiperfoco dentro de um dente de uma pessoa que está. Imagina o que, que é isso em termos de foco e de capacidade de compreensão de uma coisa que ele está. E o que, que é o vazio, ou sendor, ou caminho, quando esse hiperfoco ele se expande de uma maneira que se o Paulo não estiver atento, a tendência é ficar ansioso. Não sei se você já passou por isso, Paulo. Mas, assim, isso serve para muita coisa. Eu não sei se você já passou por isso, mas eu estou te dizendo isso, inclusive por experiência própria, porque eu trabalhei 35 anos com o microtempo. A Deise me acompanhou muito desses 35 anos, para não dizer todos esses 35 anos. Eu gravava comerciais de rádio, de TV e tal. A pessoa no estúdio falava assim: tira um segundo para mim, tira meio segundo para mim, ou coloca. Eu tinha esse hiperfoco, não no dente, no tempo. E aí, quando você vai para o caminho, você não está com o meio segundo, você está com o tempo que ele é vasto, imenso, completamente o oposto do que você já está Isso, acostumado, você está entendendo? isso, Então eu isso. vejo eu consigo predizer esse seu olhar e já te falo, olha, você vai ter que prestar atenção nisso. Não sei se você se tá soando familiar para você de alguma maneira, Paulo, mas enfim. Eu estou escutando vocês falar e a gente vai pensando na vida, né? Então, assim, como a Daisy falou, desse momento de que você para de trabalhar e se vê, e agora, o que que vai ser, como é que vai ser, né? O que que eu vou fazer? Comigo é meio, realmente eu sofro com um pouco de ansiedade por causa do excesso de futuro, né? De preocupação demais com o futuro. Então, às vezes eu sinto a falta, parece meio estranho o que eu vou dizer, mas é a falta do vazio. É como se eu tivesse o tempo inteiro, o meu sentimento hoje é como se eu tivesse o tempo inteiro atolado até aqui de coisas, de tarefas, de compromissos que eu assumi, de tarefas que eu tenho que cumprir. É, eu, eu tenho 40 anos de profissão, vou fazer 64 anos agora, mês que vem, e ainda não sei quando eu vou parar. Ainda tenho lenha para queimar. Sou autônomo, né? Então, assim, continuo, participo de comunidades, com um mentor de Uberlândia, uma comunidade grande, com dentistas de todo o país. A gente se reúne uma vez por ano em São Paulo, em janeiro, num Uhum. encontro, num meeting. E a gente tem aulas.
domingo à noite, a gente tem aulas, encontros na terça-feira de mais cedo, tem encontro amanhã às 7 horas da manhã numa live no Instagram. E sim, e é uma plataforma com mais de 400 horas de aulas para assistir. Então, é uma coisa que, de certa forma, está agregando muita coisa na minha vida, mas está me consumindo. Então, assim, eu comprei o curso, né, Bernardo? Uhum. Ainda não acessei a plataforma. Tem tempo. Tem Relaxa. tempo, mas acessa. Eu sei. Mas acessa que você vai gostar. E aí, assim, eu fico assim, gente, podia chegar logo o dia do caminho, né? De fazer o caminho, para eu, de repente, viver esse vazio. Não É. sei se eu tô, não sei se Agora, estou sendo claro. Mas aí depende da ansiedade dele, né? A É, gente chegar ou exatamente, não logo. exatamente. Agora, sem querer dar spoiler, como você diz, sem querer dar spoiler, a primeira coisa que eu tenho para te dizer é o seguinte: sinto muito, mas você já está fazendo o caminho. Sim, o caminho já começou. A partir do momento que eu tomei a decisão, começou o caminho. Isso eu sei, isso eu É. tenho essa consciência, né? Eu E, falei e, isso com a e Cristina. um outro spoiler aqui, aí esse posso estragar um pouco mais, mas é o seguinte: sinto muito, mas não existe futuro. É, exatamente. Sinto muito, mas não existe futuro. Só existe o hoje. Agora. O futuro é uma ilação É. para a gente não surtar. Mas o futuro não existe. Existe o presente. Sim, E quando a gente abraça o presente com toda a integridade do ser, né? Com toda. Enfim. Não estou dizendo que isso é fácil, não. Assim, é muito bonito falar isso na teoria, né? Mas eu fico o tempo inteiro também tentando trabalhar isso. Né, Lenor? Enfim, o que que eu vou fazer? Mas eu não me Nós estamos esqueço no, que é um estamos no exercício. mesmo caminho, estamos no mesmo Estamos caminho. no mesmo caminho, né, Eu Leandro? É isso. eu Desde não a... sei se dá, eu não sei se dá tempo de eu falar assim, Paulo, a sua fala me remeteu a mim mesma quando eu adoeci gravemente. Eu fui aposentada por invalidez. Eu fiquei cega das duas vistas. Depois elas voltaram. Eu tive problema de mobilidade, ainda tenho, mas é leve. Ó, temos E menos de um minuto, tá? tá. E aí, isso aconteceu porque eu não parava. Eu tinha duas filhas, eu tinha casa, eu tinha que fazer dinheiro, porque eu tinha que sustentar a casa, as meninas, e